O governo divulgou hoje que a economia prevista com a reforma da Previdência chegaria a 1,2 trilhão em 10 anos. Segundo a pasta, segundo o Ministério da Economia, o impacto de mudanças na aposentadoria rural será de 92,4 bilhões e a urbana 743,9 bilhões em 10 anos. No benefício de prestação continuada, o BPC, as mudanças renderiam 34,8 bilhões e no abono salarial 169,4 bilhões. Acrescento aqui também que parte dessas mudanças se deve ao recálculo com base na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para frente, Tem meio ano ali de diferença no cálculo do governo, mas o Andreasa, Vera, o Alexandre vão explicar melhor isso para você agora. Vai aí, Andreasa. Bom, em primeiro lugar, louve-se o movimento de transparência cobrado do governo, já deveria ter apresentado dados desde o início, desde o momento em que o presidente levou sob os braços o texto ao parlamento, mas nunca é tarde para a transparência, inclusive porque é uma cultura que nós estamos implantando no Brasil a duras penas e com resistência dos governantes, Dito isso, eu queria chamar a atenção para o fato, falei sobre isso no primeiro comentário, de que o presidente da República, toda vez que se manifesta sobre a reforma da Previdência, curiosamente, nesses cafés da manhã com jornalistas, aliás, esses cafés da manhã com jornalistas são terríveis para a reforma da Previdência. A cada encontro desse, o presidente entrega um braço, uma perna da reforma da Previdência. Toda vez é a mesma coisa. Nós já tivemos o rebaixamento da idade mínima, vamos ver como isso vai ser recebido, o rebaixamento verbal do presidente da idade mínima das mulheres para 60 anos. Vamos ver como o parlamento vai lidar com essa... O texto original, ou se vai se acomodar ao que disse o presidente naquela ocasião, e hoje ele falou que o presidente da República, portanto ele, aquele que levou o projeto, que é o dono, o senhor líder do projeto, conversando com o Paulo Guedes, informou de que o ministro da Economia, que todo dia fala sobre impacto fiscal de 1 trilhão, aceitaria que a coisa ficasse na casa dos 800 bilhões. Vejam, o senhor falou agora do valor de 1,2 trilhão. 800 bilhões representam um corte de 400 bi. É um volume muito grande de corte a ser entregue verbalmente pelo presidente, sabendo, e nós sabemos, que o campo de batalha que se abre agora na comissão especial trará possivelmente, eu diria provavelmente, novos sangramentos para além daqueles já contratados desde a Comissão de Constituição e Justiça. Então, seria melhor o presidente não falar mais sobre a reforma da Previdência. Ontem, na entrevista que nós falaremos, do Rodrigo Maia, se destacou um trecho de uma fala do presidente da Câmara, segundo a qual o Jair Bolsonaro, sempre que fala da reforma da Previdência, fala: eu não gosto disso, eu sofro com isso, é difícil isso, mas tem que fazer. Ou o governo, na figura do presidente, porque não basta o Paulo Guedes não tem voto, ou o presidente da República adota uma postura positiva de convencimento a respeito da importância dos eventuais necessários sacrifícios por essa reforma, ou ela vai sangrando. Alguém acredita que o parlamento vai defender uma reforma severa se o presidente da República, com o capital político que tem, oferece um braço a cada semana do conjunto do texto? Tá ruim, hein? Pois é, como o Andreas acabou de dizer, a entrevista foi à Globo News e, assim, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, o que o Rodrigo Maia disse é que hoje é pior do que no passado, mas que isso não vai afetar a tramitação da reforma da Previdência e de outros projetos na Câmara. Também disse que ter certeza que o texto será aprovado, embora tenha evitado fazer uma projeção sobre qual será o valor real
da economia. Ô Vera, passo aí para você. Vamos comentar também essa entrevista aqui. Porque com isso ele mostrou que é quem está fazendo uma análise mais madura e mais acurada do momento, Silvio. A entrevista é toda muito boa, muito longa, mas mesmo assim deve ser assistida do começo ao fim, porque ele pontua muitas coisas muito importantes. Uma delas diz respeito a isso, a que o Andreasa se referiu, sobre ficar estimando ou não valores. Porque é óbvio que não será 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Não vai ser isso, vai ser menos, porque tem muitos interesses em choque, tem interesses corporativos, tem interesses regionais, tem interesses partidários, e esse caldo vai fazer com que a reforma perca valor. Portanto, o que o Bolsonaro falou não está errado, ele está correto, mas não é este o papel dele, e é a isso que o Andreasa se refere. Justiça seja feita, ele falou em 800 bilhões, mas falou também que se for menos do que isso, o Brasil vai chegar a ser uma Argentina e isso não é bom e não pode, portanto, ser menos que 800 bilhões. Numa estimativa, neste caso, até mais dura e mais ortodoxa do que o próprio mercado tem admitido. O mercado tem dito que alguma coisa em torno de 600 não é o fim do mundo, não é o ideal, mas que já traria um bom alento e uma boa sinalização com relação à redução do galope da dívida e etc, etc. Então, o que o Rodrigo Maia está dizendo é o seguinte: o governo precisa montar a sua base, ela precisa ser feita com base na política e não na velha ou na nova. Ele disse que até hoje não sabe o que é a tal nova política, falou a mesma coisa que nós temos falado aqui ao longo de vários programas sobre a infantilidade de deputados que ficam fazendo selfie, fazendo live, fazendo vídeo durante votações. Ele falou: eu vi deputados da base do governo de costas para votação falando com o celular. Ele falou essa frase. E é uma frase que nós temos dito aqui, porque isso não é ser adulto, isso não é ter maturidade para encarar uma discussão que é técnica, que é difícil. E aí, respondendo a uma questão lá, segundo a qual o Onyx Lorenzoni disse que quem tiver o coração verde-amarelo vai votar a favor da reforma, o Rodrigo Maia tirou um pouco o pé. Ele falou: olha, eu não acredito nisso, acho que todo mundo tem o coração verde-amarelo, não só quem pensa igual ao governo. Então, com isso, ele vai mostrando, ele falou: eu acho ruim essa coisa de estigmatizar os seus adversários, estigmatizar os que pensam diferente de você. Então, é uma entrevista toda ela muito boa, tem uma série de avaliações sobre como essa onda de mudança, que já varreu vários países do mundo, não resultou até agora numa nova maneira de governar, não veio uma agenda clara para o lugar dessa onda mudancista. Ele falou no Brexit, falou na Espanha. Então, eu achei que dos adultos, o Rodrigo Maia foi quem aí atravessou a adolescência e chegou à idade da maturidade. Ele mesmo admitiu o erro que foi ele ter votado contra o fator previdenciário para prejudicar o governo Dilma, o que é um bom recado para a oposição, para o Centrão, para alguém que pensa em votar contra a reforma da Previdência só para prejudicar o governo. Então, é uma entrevista toda ela muito bem embasada. Alexandre, então, sigo com você aí nesse combo, né? Falamos sobre os números que o governo anunciou, depois a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã, reduzindo um pouco, e também, especialmente, a entrevista do Rodrigo Maia à Globo News. O que eu acho que é o melhor desse momento é a gente estar tendo duas discussões que me parecem que mostram um certo avanço, uma certa maturidade na discussão política do país, que é discutir a reforma da Previdência não em termos abstratos, mas quanto que ela vai realmente trazer de economia para as contas públicas para o país. Então, se é trilhão, se é 1 trilhão e 200, se é 800, quer dizer, a gente sai do abstrato e cai para o real, cai para a discussão onde a coisa realmente pega, que é o que o mercado quer saber, que é o que o brasileiro no final vai acabar sentindo na pele, né? Se a gente vai realmente, que essa economia vai se refletir em investimento, em crescimento econômico, em folgas nas contas públicas, em espaço para investimento, por um lado, e por outro lado, sair dessa coisa, desse slogan adolescente, que é velha nova política, enfim, parar com essa bobajada, parar de querer santificar, buscar santo na política. Quem for buscar santo em política vai se frustrar, né? Quer dizer, o lugar de buscar santo é na religião, né? De buscar deuses e tal na religião. Na política, a gente tem que buscar políticos que façam o que é melhor para o país, né? Como disse um clichê, né? Como disse o Deng Xiaoping nos anos 60, a gente não quer saber se o gato é preto ou branco, a gente quer que ele casse o rato. Então, a gente quer que os políticos passem a melhor
reforma possível para o país. E essa é a discussão que a gente tem. Em vez de ficar conjecturando qual é a intenção de A, de B, ficar fazendo essas psicanálise botequim, por que alguém tem a motivação de fazer isso ou aquilo, vamos parar de bobajada. A gente tem que focar nessas duas coisas. Primeiro é manter uma reforma que dê a melhor folga possível para o orçamento, a melhor economia para as contas públicas, então continuar trabalhando, lutando por essa marca do trilhão. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas a gente continuar brigando por esse valor, e cada alteração no texto que seja recalculada em termos desses valores, para que a gente devolva para a sociedade e fale, olha, essa alteração aqui vai gerar mais 100 milhões de gastos, 200, 300, enfim. Então isso traz um pouco mais de qualidade e maturidade para a discussão, e por outro lado, parar de discutir quem que é santo, quem não é, quem tá bem, quem tem coração verde e amarelo, né? Vamos parar com essa bobajada, entender o seguinte, quem é que vai votar pela boa reforma e quem não vai. Andreasa, você tem um complemento por aí? Que eu queria falar um pouco também sobre a entrevista do Maia, que eu considerei realmente muito boa. E vocês sabem que eu fui no passado, notadamente durante o governo Temer, um dos mais duros críticos do Rodrigo Maia. Mas é evidente que ele amadureceu, que ele cresceu, talvez em decorrência de um processo que seja do seu crescimento como líder e também do rebaixamento do entorno, né? Da desqualificação do entorno faz com que esse sujeito em ascensão se torne, de repente, uma espécie de estadista, com clareza sobre o processo. A Vera fez referência a uma passagem muito boa. Tudo isso, todo o norte da entrevista do Rodrigo Maia e de suas declarações recentes, sobretudo desde aquele momento de conflagração com o Executivo, com o Jair Bolsonaro, aquele choque institucional, passa pela afirmação e reafirmação do protagonismo do parlamento, que estaria diante de uma chance de retomar, de restabelecer o seu poder original, de deixar de ser algo submetido hoje, por exemplo, à cultura de medidas provisórias. E, aliás, ele ataca e diz que uma das agendas do parlamento seria acabar com esse instrumento. Foi muito curioso a reflexão que ele faz, insisto, a Vera falou sobre isso, mas é bom bater na tecla, sobre o que representaria a eleição e a ascensão do Jair Bolsonaro. Fica claro, e o Maia fala isso, que representa, inegavelmente, um movimento para tirar algo do lugar. Mais uma vez eleito, sem representar na prática uma agenda de construção. É um governo que, como projeto, ainda não existe. O Maia faz essa leitura muito claramente. Então, nós estaríamos, por meio da ascensão do Jair Bolsonaro, diante da expressão de um fim de um ciclo, né? O Bolsonaro seria a ruptura, a marca final de extirpação de um sistema rejeitado pela população, ou seria já esse novo ciclo, representante já de uma nova era, que teria turbulências naturais. O fato é que, muito precisamente, sem responder essas questões, o Rodrigo Maia aponta um caminho. O fato de que o Bolsonaro ganhou a eleição, assumiu a presidência e o Brasil continua na mesma crise profunda institucional, depressão política, se não agravada, para mim claramente agravada, como eu falo sempre, por vocação do governo Jair Bolsonaro. Então, é uma entrevista muito boa, tem 1h30, vale a pena ser visto. Ele fala, o Maia, sobre articulação política em termos práticos, diz que faz um desenho de como os partidos políticos se engajam num projeto político de governo e que isso é legítimo. O governo precisaria apresentar uma agenda. Qual é a agenda? Uma vez apregoada essa agenda, os partidos adeririam ou não a esse projeto e trabalhariam em prol da aplicação virtuosa desse projeto, partilhando o poder, porque é assim na democracia representativa que nós temos. Segundo Rodrigo Maia, o governo Bolsonaro não procedeu assim até agora, e ele faz muita questão de lembrar o seguinte: o DEM, partido dele, tem 3 ministros, e o DEM, no entanto, não compõe a base de apoio do governo. Ele diz que não o faz porque o partido não conhece a agenda do governo Jair Bolsonaro.
Enfim, uma pequena síntese de uma parte pequena da natureza política da entrevista que eu recomendo a todos que vejam e façam um merchan. Eu publiquei agora há pouco lá no meu blog, depois do programa vocês leiam uma análise que eu imagino detalhada do que tenha sido essa entrevista.